Pega lá, pode lá. Não, tô Pode ir lá. Tô aqui com minha aguinha. Com minha aguinha aqui. Valendo. Valendo. E aí, meu povo, beleza? Estamos aí para mais um meetup aqui da Datatani. Hoje, com uma presença ilustre aí, uma grande amiga nossa, Carol Lavecchia, né, que é head lá de Data Analytics, Big Data e tudo que é Big hoje na Cumulus. E ela vai estar falando um pouquinho para a gente aí sobre engenharia de dados no Azure, tá? Espero que vocês curtam, a gente agradece aí por mais esse meetup que vocês vão estar conosco. Agradeço muito você, Carol, por estar aqui com a gente. E, meu, o canal é seu. Marcel, quer falar alguma coisa aí? Fala aí, galera, boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí a Carol pela disponibilidade do tempo. Eu sei que apesar de todo mundo estar no home office aí, o tempo está cada vez mais escasso, então a Carol está disponibilizando aí para dar essa palestra aí para a gente. É uma honra tê-la aqui conosco, Carol. Seja bem-vinda. Eu agradecer bastante também pela sua disponibilidade aí. Falar para a gente, acho que é um movimento que muita gente está fazendo, sair da área de DBA indo para a engenharia de dados, então vai ser bastante interessante. E valeu aí pela presença. E tem surpresa no final que a Carol vai falar, hein? Vamos deixar para o final para deixar o povo animado. É isso aí. Bom, pessoal, só me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Carol Lavecchia. Como eles já disseram, eu sou o head do time de Data Engineer e Analytics dentro da Cumulus. Vou falar aqui um pouco dos recursos que a gente utiliza para uma engenharia de dados. Obrigado, meninos, aí pelo convite. É o meu primeiro meetup. Fiz alguns eventos, webinar, live, mas meetup é o primeiro. Meetup então, original. Agradeço a oportunidade aí, o convite. Sempre que puder também passar qualquer outro conteúdo aí, vou ficar muito feliz de estar junto com vocês. Aí, com certeza. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou espelhar aqui minha tela. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Beleza. Tá com a tela de apresentador aí, certo, Marcelo? Tá aqui, ó. Will. Agora sim. Aí, boa. Belezinha, né? Beleza. Aí a gente vai mutar aqui e vai ficar só você, beleza? Qualquer coisa, a gente abre o microfone e te interrompe. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta para a Carol, pode escrever aí no chat. Assim que for possível, a gente interrompe ela ou vai passando aí conforme for o tempo, beleza? Carol, Fechou. Bora lá. Bom, gente, eu gosto de sempre começar com uma frase que eu gosto muito, uso bastante no meu dia a dia para estudos e tudo mais. Então, é uma frase de Albert Einstein: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu gosto muito dessa frase, eu acho que é bem legal. Quem está estudando, está inovando, está indo atrás de conhecimento, dificilmente para de estudar ou desiste disso. Então, eu acho legal quando eu comecei a pegar bem forte em estudo e tudo mais, me atualizando, dificilmente você para de fazer isso, é como se fosse, sei lá, um vício, vamos dizer assim. Então, eu acho muito legal essa frase aqui, eu gosto sempre de começar com ela. Bom, falando um pouco de mim, não vou me estender muito, eu estou trabalhando hoje na Cumulus Cloud Data, quem quiser ter a oportunidade de conhecer depois, Cumulus com BR, tem muita informação lá, um stand-up que nasceu na nuvem, cofundada aí pelos ex-funcionários da Microsoft, muita gente boa, muita gente sênior, é um lugar muito legal para se trabalhar. Eu fiz a minha migração de carreira quando entrei na Cumulus, comecei a estudar há uns 2 anos soluções em cloud e engenharia de dados, Big Data. Então, eu passei aí 16 anos na minha carreira como DBA SQL Server e agora eu migrei para essa área de cloud, Big Data, e estou gerenciando esse time dentro da Cumulus. Sou um membro ativo da comunidade, sempre presente em alguns eventos, palestrei em alguns eventos como DBA Brasil, Database Week, em Azure Experts Week. Recentemente, organizei junto com o Rubens o Descomplicando Azure, também participei de outros eventos, e aí estou montando algumas coisas aí para a comunidade, para eu conseguir passar mais conhecimento aí para o pessoal que está começando. Então, falando um pouco de mim aí, bem resumido, tá?
Bom, vamos para o que interessa, né, gente? Ficar falando muito mimimi, vamos para a parte boa, né? O que eu vou falar aqui é mais ou menos o que a gente encontra nos nossos projetos de engenharia de dados dentro do time. Então, a Cumulus, por ser uma empresa Gold Partner Microsoft, a maioria dos projetos que chegam de clientes para dentro da Microsoft, e a Microsoft passa para a gente, tem muito projeto chegando de dados, então é uma área bem grande, bem extensa, então são projetos bem legais, e aí chega a maioria. Eu gosto de colocar esse desenho porque é mais ou menos 80% do escopo, né, da arquitetura do projeto que chega para a gente, que a gente precisa desenvolver ali como engenharia. Então, inicialmente, a ingestão de dados com o Azure Data Factory, então o nosso antigo lá, Integration Service, né, que fazia toda a nossa criação de package, com todas as informações que você precisava se alimentar, fazer ingestão, ETL e tudo mais. Hoje a gente usa o Azure Data Factory. É uma ferramenta muito legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, de trabalhar, fazer testes, vale muito a pena. E esse cara, a gente pluga em vários data sources. Então, são várias fontes de dados que o Data Factory consegue acessar, independente se é um arquivo de texto, um XLS, que é recente, inclusive, arquivo CSV, fontes de dados como SAP, SQL Server, Oracle, ambiente on-premise ou ambiente de SQL Database na nuvem, e por aí vai uma gama enorme de data sources que ele se conecta. É isso que eu acho muito legal do Data Factory. Você consegue pegar um projeto, por exemplo, com várias fontes de dados da empresa do cliente. Então, tem cliente que pede um projeto, por exemplo, que tem uma parte de informação no SAP, outra parte de informação vem em umas planilhas de Excel, outra parte da informação está no banco relacional, no banco NoSQL, e aí você tem que juntar todas essas informações, mastigar tudo num lugar só, e aí processar, transformar, trabalhar esses dados e depois jogar no armazenamento. Então, essa que é a mágica que os clientes sempre pedem, a maioria dos projetos, que é fazer essa transformação digital do processo de BI que eles já têm no on-premise, convertendo isso para a nuvem e tendo todas as vantagens da nuvem aí, de Azure, de scale, de custo, de automação para desligar a máquina, para subir ambiente. Então, a maioria dos projetos se iniciam dessa forma. Então, Data Factory, fazendo ingestão de dados. Depois, eu vou passar algumas demos, principalmente Data Factory e Databricks, para passar algumas informações do dia a dia, uma prática mesmo, mostrando como que funciona isso dentro do portal do Azure, para a gente mostrar isso funcionando, criando recursos, fazendo um pipeline, executando, ver como que ele funciona. Então, tem algumas demos aí para a gente fazer, torcer para dar certo, né? Porque tem a maldição da demo, mas normalmente funciona. Não, tranquilo, não é o Will que vai fazer não, Carolzinho, eu sei. Vamos torcer. Até agora não deu problema. Mas aí a gente vai mais a fundo na parte de Data Factory e de Databricks. Então, beleza. Passando da parte de ingestão, o ETL, que o Data Factory faz, pluga em todas as fontes, a gente tem que armazenar isso em algum lugar, certo? Então, normalmente, no ambiente on-premise, a gente armazena no storage, ou no disco, até mesmo em alguma coisa de nuvem, mas aí a gente usa, por exemplo, o Azure Data Lake Storage. Pode ser outras soluções, né? Tem outras soluções de armazenamento, mas normalmente o pessoal pede para fazer migrações usando o Data Lake Storage, que ele é bem vantajoso, com várias informações. Então, o armazenamento a gente faz dentro do Data Lake Storage, processa isso, e aí você tem, ou não, às vezes não é necessário, depende do projeto, mas às vezes precisa preparar a informação do que você já transformou, já fez o ETL, você precisa preparar e treinar algum modelo, ou fazer algumas conversões, ou algo um pouco mais complexo, que aí o Databricks plugado aqui faz um cenário perfeito aqui com a parte de engenharia. Então, a gente passa a preparação e treinamento pelo Databricks. Depois, a gente entra na camada da parte de modelagem, usando, por exemplo, o Azure Synapse Analytics, que é um produto recente, aí substituindo a parte de Data Warehouse, que é muito bom, é muito legal. Quem tiver a oportunidade de estudar, ver vídeos da Microsoft sobre ele também é bem interessante, tá? Depois a gente vai passando, às vezes não, tá? Às vezes precisa, às vezes você coloca no lugar aqui do Commons, é um SQL Database, mas de repente o cliente tem uma informação muito grande, uma grande massa de informação, e é só chave e valor, então não precisa passar por um banco relacional, então a gente pode plugar aqui o Cosmos DB. Depois a gente passa pela camada semântica do nosso querido Analysis Service,
Muitos clientes pedem para não preciso análise service, eu vou com o Power BI direto lá na fonte de dados no SAP e não quer passar por toda essa engenharia, só que aí perde performance, perde um monte de informação que não vai ficar legal, o Power BI às vezes pode não aguentar, porque tudo tem uma limitação, então a gente faz normalmente dessa forma. E aí o Azure Analysis Service faz essa parte de camada semântica, monta as tabelas fatos, as dimensões, para a gente não ter que ficar colocando peso dentro do Power BI com measures. Então, ao invés de você criar as measures, tudo dentro do Power BI, então você criou lá uma visualization no Power BI, está montando os seus dashes e quer ficar criando um monte de measures, na verdade o legal é deixar tudo isso nas dimensões, ou mexer com DAX, deixar tudo bem preparado na camada semântica dentro do Analysis Service, para depois o Power BI só se alimentar do Analysis Service já tudo processado, com cubo, tudo bonitinho, bem estruturado, e aí ganha uma velocidade bem melhor, e aí o projeto fica show de bola. Então, bem resumido, esse é um cenário bem, assim, comum na nossa área, que sempre chegam os projetos para a gente. Às vezes tem algum cliente que quer simplesmente uma migração dos dados dele para um data lake, quer pegar a data de um blob storage e jogar para um data lake, às vezes é um pouco mais simples. E aí pode colocar no Azure Data Factor ou um Databricks para fazer algum processamento, vai depender muito do projeto. Mas na maioria das vezes, eles querem uma migração do que eles já têm de BI no on-premise para a nuvem, e é esse cenário que a gente usa na maioria das vezes, tá? Marcel, se tiver alguma dúvida, o pessoal for falando alguma coisa, você pode interromper, tá? Tem duas perguntas aqui do Milton, cara. Vamos lá? A primeira aí, como vocês veem a divisão de ambiente de desenvolvimento e produção nesse novo cenário cloud? Essa é a primeira pergunta. Legal. Obrigada aí, Milton, pela presença aí. A gente tem conversado bastante. E ótima pergunta, aliás. A gente normalmente divide esses ambientes dentro do próprio Data Lake. Então, a gente tem sempre uma camada raw, né, que é a parte bruta dos dados. A gente vai separando as camadas, dependendo da necessidade do cliente. E também toda a estrutura que a gente coloca no DevOps. Então, quando a gente faz toda a estruturação do DevOps, isso já acaba indo para um outro time, né? Então, a engenharia fica aqui. Então, se, por exemplo, o cliente pedir alguma coisa de divisão de ambiente, a gente pode criar uma esteira automática dentro do DevOps. Tudo que ele faz nesse ambiente, na parte de dev, passa pelo DevOps, pela esteira, vai fazendo todo o processo de DevOps, que todo mundo já conhece, e ele vai aprovando para qualidade, depois para produção. Isso tem que fazer toda a estrutura no DevOps. Mas, com relação à engenharia aqui que a gente faz, os clientes, normalmente, quando querem dividir os ambientes, o que a gente faz? A gente cria vários data factor ou vários bancos de dados debaixo de uma mesma instância ali. Então, a gente pode criar 3 data factor, cada um vai apontar para uma base diferente do cliente, e aí pode usar, por exemplo, ou um diferente, ou mesmo data lake, que vai separando por containers. Então, normalmente, a divisão é feita dessa forma, tá? Legal. Sim, tá ótimo. E a segunda aqui, do Milton ainda, ele fala o que pode ser considerado uma boa arquitetura para fazer ad hoc analytics e data discovery. Cara, eu vou ficar devendo isso aí eu não vou conseguir responder, então não vou nem encher linguiça aqui pra gente não passar vergonha, mas eu vou guardar essa pergunta aí, Milton, depois eu respondo para você me chama aqui, eu vou levantar essa informação e aí eu posso colocar depois na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Mas eu vou ficar devendo essa aí para vocês. Manda bala. Tem mais algum mais aí, Will? Não, agora não. Pode continuar. Obrigada. Bom, aqui é mais uma informação sobre o Data Factor, né? Só para colocar no PowerPoint mesmo, porque eu gosto mais de fazer as demos na prática, que eu acho que é mais legal. Então, ele é um serviço de nuvem gerenciado, e aí ele é criado para projetos híbridos, justamente para você conseguir acessar tanto o ambiente on-premise, quanto o ambiente da nuvem, fazer a parte bem complexa para extrair dados, fazer ETL, e integrar todos esses dados num lugar só. Então, essa é a funcionalidade real dele. Então, ele tem todas essas vantagens. Aí, uma coisa que eu acho que é muito legal e importante com relação ao Data Factor, quem tem que acessar um ambiente on-premise. Pelo fato dele fazer toda essa parte de ETL em gestão dentro do Azure, mas se você não tiver uma configuração que a gente chama de Integration Runtime,
você não consegue acessar o ambiente on-premise do cliente. Então, por exemplo, você está no Data Factory, configurou, subiu o recurso, está disponível, você vai criar uma nova conexão, um novo linked service para ele, e aí você quer acessar o ambiente on-premise do cliente. Cara, você pode ter todas as credenciais, usuário, senha, porta, o que for, e ele não chega lá. Então, o que a gente precisa? Eu acho que isso aí é bem importante nos projetos, a gente teve bem no início, assim, algumas dúvidas, e hoje é um negócio bem simples para a gente passar para o cliente. Precisa acessar o ambiente on-premise, você tem que configurar o Integration Runtime, então o cliente ou passa uma VM que já está debaixo da rede deles para você acessar, ou você cria o Integration Runtime dentro do Data Factory já com uma VM. Então tem toda a configuração lá para você criar, posso mostrar depois algumas informações na prática. Então esse cara, você vai, vamos supor que o cliente te entregou uma VM, olha, tem uma VM de QA aqui, que está debaixo do nosso domínio, na nossa rede, você vai conseguir acessar o ambiente on-premise por aqui. Beleza, ele vai passar a VM, você conecta na VM, conectou na VM, você, na hora de instalar o Integration Runtime dentro do Data Factory, ele vai te dar duas opções, ou um setup completo, que você joga lá na VM, instala tudo, e ele vai plugar no seu Data Factory, ou você instala manualmente, na configuração do Data Factory vai te dar duas keys, e essa aqui você coloca lá e ele faz essa integração. Então, dentro da VM vai ter um serviço de Integration Runtime, que vai ficar se comunicando com o seu Data Factory, que está no Azure. Então, assim, você consegue criar uma connection para acessar o ambiente on-premise do cliente, porque o Integration Runtime vai fazer essa comunicação. Então, isso aí é algo bem legal e é bem importante para quem está assumindo um projeto usando o Data Factory. E também lembrando a parte de location, que é bem importante, porque tem algumas funcionalidades dentro dele, como o Data Flow, para fazer algo mais complexo ali, de transformação em ETL, que dependendo da localização, se você, na hora de subir o recurso, não configurar na location correta, ele não está liberado para alguns países. Então, são algumas dicas aí, alguns problemas que a gente já passou, e aí a gente, normalmente, eu gosto de passar esse conhecimento. Então, na hora de você criar, primeiro você tem que saber a location correta, a versão que você vai querer, como a gente tem a V1 e a V2, normalmente a gente vai querer usar a última, né, que está bem mais completa, e essa parte do Integration Runtime também, que é importante para você saber como que você vai conseguir acessar um ambiente on-premise. Beleza? E aqui eu fiz só uma comparação aqui, uma brincadeira, né? Quem está já acostumado ao ambiente on-premise, que é o nosso Integration Service, para migrar ali para a parte de Data Factory. Então, aqui do nosso lado esquerdo é o Data Factory e Integration do lado direito. Dentro do Data Factory, quando a gente quer criar uma conexão com o banco, que a gente chama de Connection Management Integration, lá dentro do Data Factory chama Linked Service. Então, um package para ele é um pipeline para o Data Factory. Source é igual, Destination a gente mudou para Sync, preciso ajustar, faz 3 palestras que eu preciso ajustar isso aqui no corrijo. Control Flow Task para ele é um Activity e Data Flow para ele igual. Então, quem já está acostumado com Integration Service consegue ver essas nomenclaturas aí, já se acha lá, e clique e arrasta, é tudo muito fácil, exceto da parte da programação, de ter que fazer, né, gatilhos, criar algumas coisas lá, integrar com variáveis e fazer todas as chamadas, vai indo muito mais complexo do que a gente precisa, e é uma ótima ferramenta, então dá para a gente fazer essas comparações aí com o que a gente já usa no Integration Service. Beleza? Bom, então vamos para a demo, né? Que é a parte mais legal. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Eu acho que antes da demo tem uma pergunta aí do... Tem uma pergunta do Rodrigo. Como vocês têm enfrentado o problema de link ou VPN para a subida de dados massivos via Data Factory? Cara, na verdade, eu nunca encontrei nenhum problema até hoje, assim, de dados massivos, porque quando a gente está fazendo a estrutura ali, o escopo, quando a gente vê no início do projeto que vai ser uma grande massa de dados, que o cliente já passou volumetria, que ele já sabe o que vai passar por ali, normalmente a gente deixa de usar um SQL Database e já coloca um Synapse, entendeu? Então, a gente já coloca numa estrutura que a gente sabe que vai ser parruda, que vai aguentar esse problema aí de grande massa de dados. Então, a gente acaba optando para o Synapse. Teve algumas soluções também que a gente fez recentemente, que eu acho que é muito legal. O meu time fez, aliás, tá de parabéns o time, que foi uma solução bem legal mesmo. O cliente precisou fazer algo bem rápido e bem complexo, numa janela muito pequena, para processar vários cubos, usando o Data Factory, usando o Azure Function, Logic Apps, para criar em tempo real
várias partições dentro das tabelas, então ele foi fazendo isso com Data Factor, tudo muito automático, então era uma grande massa de dados, tinha que criar várias partições, independente da tabela, só que ele tinha que olhar para uma tabela de controle, qual a tabela do dia que era para processar, colocar, criar partição, para fazer tudo isso muito automático, ele ia, criava a partição, processava o análise service, então tem algumas coisas que, quando é grande massa de dados, por mais que, o Synapse está funcionando, mas precisa de mais coisa para performar, porque a gente tem uma janela muito pequena, então a gente foi fazendo outras funcionalidades, então tem Azure Function Logic App que ajuda muito a gente, e o Databricks, às vezes a gente precisa fazer algum código, então para grande massa de dados a gente acaba usando esses recursos aí que apoiam a gente. Espero ter conseguido responder aí, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O Leandro chegou a comentar aqui, né, que tem como instalar Integration Runtime em várias máquinas, que aí você consegue ficar com HA. Sim, não, na verdade o Integration Runtime, por exemplo, o cliente te deu uma VM só, e aí você configurou, por exemplo, o Integration Runtime para o seu Data Factor de Dev, beleza, tudo funcionando, você está acessando o ambiente on-premise, só que ele falou assim, olha, agora tem que fazer um outro para acessar um ambiente de qualidade. Se você for na sua VM, ele vai falar, opa, já tem um Integration Runtime instalado aqui. Só que aí você pode usar o mesmo Integration, e aí você consegue dar um grant lá no recurso, falando, olha, Integration Runtime, dá o grant nesse ID aqui, que é um outro Data Factor, para deixar ele usar essa mesma estrutura aqui para acessar um ambiente on-premise. Então, uma mesma VM, eu já consegui configurar, por exemplo, 3 Data Factor, um para cada ambiente, lógico, para cada credencial, usuário e senha diferente, só que ele acessa vários ambientes usando uma VM só no Integration. Ele é legal, bem legal, né? Tem algumas coisas que a gente passa uns perrengues e a gente acaba aprendendo. Então, tem que dar o grant do recurso dentro do Integration Time para ele falar, olha, esse cara está liberado, pode usar essa estrutura aí que você configurou. Show de bola. Só mudar aqui. Ela. Do Chrome. Aqui. Só acessar. Tá aparecendo a tela aí, né? Beleza. Aqui, gente, eu vou entrar primeiro no portal Azure, tá? Para mostrar para vocês a funcionalidade aqui. Ele pede uma aprovação aqui pelo Microsoft Authenticator. Deixa eu só aprovar aqui no celular. Beleza. Isso aqui você pode ou não configurar, tá? Você pode pedir para ele mandar um SMS no seu celular, ou pedir só para abrir a tela do Authenticator e você aprova como se fosse uma dupla custódia aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem várias formas de acessar ou criar um recurso. Então, você pode vir aqui, pesquisar por Data Factor e ir direto lá na página dele para criar um ambiente de Data Factor. Você vem só aqui, pede para adicionar um novo, ou você vem aqui, dá um Create Resource, que também funciona, e pesquisa aqui o Data Factor. Ele também vai direcionar para uma outra página, você dá um Create, é um pouco diferente. E aí você pode fazer isso de várias formas. Então, vamos dar o Create aqui, vamos criar um Data Factor do zero. Algumas coisas do Azure são rápidas, algumas coisas são mais demoradas. Esse aqui a gente vai criar aqui agora porque ele é rápido, então dá para aparecer aqui tranquilo. Então vamos dar um nome. Normalmente eu coloco o ADF, porque eu levo uma parte de organização de nomenclatura, que eu acho que é legal. Vou colocar aqui. Beleza? Ele dá um checkzinho aqui do lado direito, falando que está liberado essa nomenclatura, e aí você pode seguir. Aqui você escolhe a versão do Data Factor, você quer a V1, que é mais simples, ou a V2, que já está mais customizada, tem mais melhorias. Então, a gente acaba optando por esse V2. A subscription, você pode ter uma ou mais assinaturas dentro do Azure. Aqui eu vou escolher a minha assinatura que eu tenho aqui do Visual Studio. O Resource Group, que é onde você faz toda a organização de recursos debaixo de um único grupo. Então, vamos criar um novo aqui só para mostrar para vocês. É só um nome. Então, vamos criar aqui Resource Group e tap. Beleza? Ele deu um check. E aqui, tudo que você criar
debaixo desse Resource Group, ele vai ficar organizado dessa forma. É legal para controle de custo, para manutenção, para organização, isso aí é bem importante. Aqui é o Location, vamos escolher aqui, por exemplo, StOS2. E aqui você pode habilitar ou não o Git. Foi até que eu comentei com relação ao DevOps. Se você quiser deixar desabilitado, beleza, você vai criar o seu Data Factory, vai conseguir acessar, fazer seus pipelines. Lembrando, né, na Location aqui, com relação ao Data Flow, escolher a Location que está liberado o Data Flow. Eu acho que, eu só não sei se ele comenta aqui, eu acho que não, mas dá uma olhadinha antes, que, se eu não me engano, eu acho que Brasil que não tem, alguma coisa assim. Aqui você pode ou não habilitar o Git. O Git vai fazer o quê? Você pode conectar o seu pipeline, toda a sua estrutura lá do Data Factory no seu GitHub ou no DevOps Git. E aí você consegue versionar, deixar salvo. Às vezes eu uso até para um backup, vamos dizer. Então, o time fez toda uma estrutura, um pipeline, uma configuração que vai ser igual na produção. Vai precisar só trocar as connections. Então, para não ter que refazer do zero tudo, aí a gente gosta de jogar no DevOps, fica salvo lá os pipelines e depois você vai e cria uma nova estrutura ou faz um clone e aí você consegue criar em outros ambientes, só muda as connections. Então, é mais fácil e você consegue versionar e depois, se fizer a configuração, tudo dos DevOps e subir para a esteira, e aí você consegue fazer dessa forma. Se você deixar desabilitado, no futuro você consegue também habilitar ele depois. Você vai lá, pede para habilitar o Git, configura, e aí você consegue acessar, tá? Vamos dar um create aqui. Normalmente tudo no Azure, o que você cria, ele aparece aqui no cantinho, aparece uma notification aqui para você, de tudo que ele está fazendo, então ele mostra aqui que está andando, e aqui ele vai trocar a telinha para mostrar para você que ele está fazendo um deploy aqui da criação de um recurso. Você pode ver que vai ser bem rápido, acho que menos de 10 segundos ele cria aqui, já mostra para você que foi criado com sucesso, você vai um Go to Resource aqui, e ele já vai direto para a telinha inicial aqui do seu Data Factor. Pronto, já está criado aqui um Data Factor para a gente brincar, fazer pipeline e tudo mais. E aqui ele mostra já de cara uma tela de monitoração de pipeline que foram executados, como estão as atividades em andamento, triggers que foram disparadas, como se fosse os schedules no SQL Server, a parte de integration runtime. Então tem alguns controles que você já consegue ver de cara. Tem, lógico, como tudo dentro do Azure aqui, a parte de documentação, se quiser entender mais, ler mais sobre isso, e todas as configurações aqui necessárias para você mexer com ele, tá? Vamos entrar aqui, Auto Monitor é a tela inicial para você entrar dentro da solução do Data Factor para você acessar o seu pipeline e começar a construir as coisas. Deixa eu só abrir para mostrar para vocês a telinha dele. Aí, ó. Falei. É o dia da demo. Eu vou abrir outra tela. É porque o William tá na conf, Carol, desculpa, viu? Ai, Ele meu tem esse Deus negócio do de demo céu. também. O Will tem grande experiência nisso. Eu acho que eu já vi uma vez. Eu só tenho sócio troll, só. Ah, com certeza você deve ter visto. Foram incalculáveis vezes. Eu tenho mania de criar outra página do Chrome ou aquela anônima e às vezes ele não parece da forma correta. Então, você pede para autenticar alguma coisa, ele não entra. Ele pede um token lá e não funciona. Vou mostrar por aqui. Beleza. Depois eu vou mostrar um que eu já tenho criado para vocês verem um pipeline já funcionando do zero. Ele realmente não quer abrir. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que ele está com problema no Chrome aqui, porque uma outra tela ele abriu sem problema nenhum. Eu não sei se é por conta do compartilhamento do StreamYard, porque teve outros projetos que eu consegui fazer tranquilamente, cara. Vou tentar abrir um outro que eu já tenho aqui.
Mas é aí que a gente aprende, né? Ah, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se é por causa da autenticação também. Legal de live é isso, né? Recentemente a gente fez uma live com o Marcelinho, Carol. E daí o OBS, a gente tava usando o OBS Studio. E o OBS, ele capta o áudio eu já fiz fone, isso. Ele capta o áudio do fone e do notebook. Aí eu deixei só o do fone no mute. E aí ficou a ventoinha do meu notebook. A apresentação inteira, parecia um chuveiro ligado. Nossa! Eu já tive problema com OBS, mas para gravar live de música, né? Então, precisou fazer, e aí coloquei um vídeo, um negócio no Chroma Key, ficou sucesso, só que aí saía a música que a pessoa tá tocando e tava saindo a música do vídeo do YouTube. Nossa, ficou uma bagunça. Mas aí a gente aprende, né? A gente começa a ficar esperto. A gente usa a experiência no final de semana nas lives de DJ aí para fazer as lives depois, né? Vamos ver se agora vai. Abrir uma tela anônima aqui. Mas tá estranho mesmo, porque da outra vez eu fiz aqui e passou. Vou até deixar antes de compartilhar para ver se ele vai abrir. Beleza. Agora abriu. Ah, show de bola. Que sem vergonha. Tá aparecendo aí, né? Tá sim. Tá aparecendo no StreamYard. Caramba, gente. Beleza. Achei a tela aqui. Pronto. Agora tá aparecendo, né? Agora sim. Beleza. Bom, essa aqui é a telinha, quando você vem no Alter Monitor aqui, essa é a telinha de início aqui do seu Data Factor. Então, tem todas as informações já com vídeo da Microsoft, com tutoriais, algumas coisas já prontas de pipeline, sei lá, de repente você quer fazer uma execução de machine learning, ele tem já algumas dicas. Então, vale muito a pena olhar aqui. Tem algumas coisas de book copy, de várias tabelas, que você já pega uma galeria meio pronta aqui, com pipeline já compilado da Microsoft. E quando você entra aqui na parte de author, é aqui que a mágica acontece. Então, aqui você faz a criação dos seus pipelines do mesmo jeito que a gente faz no Integration Service. Então, você vem aqui, cria um novo pipeline. Esse pipeline, ele vem todas as ferramentas que normalmente tem também no Integration Service, com algumas ferramentas melhores, lógico. E aqui você consegue ir abrindo e sabendo tudo que você precisa fazer. De repente, executar uma Azure Function, ou executar um próprio notebook do Databricks. E aqui o céu é limite. Você vai fazendo várias coisas. Você pode transformar um dado, fazer uma cópia de um storage para outro, fazer uma cópia de um ambiente, convertendo para JSON, jogando no Data Lake. Então, aqui o céu é limite. Tem várias coisas que dá para fazer com esse carinha aqui, que vale muito a pena brincar com ele depois e se aprofundar melhor. Eu queria só abrir uma aqui, que tinha deixado um pronto, só para mostrar para vocês um exemplo de cópia de um blob storage para um data lake aqui. Esse carinha aqui, ó, fiz um simples só para mostrar na palestra. Então, aqui, eu vim aqui no Move in Transform, arrastei para cá. Não tá compartilhando, cara. Vem aí. Ele tava compartilhando só uma tela. Aí. Tá. Agora sim. É que eu não deixo para compartilhar tudo, senão ele confunde com a apresentação. Sim. Tá, então aqui a origem tá vindo de um blob. Então vou abrir aqui para vocês. Tá vindo de um blob storage que eu criei. Com toda a configuração aqui de usuário, senha, criptografia e tudo mais. Você consegue fazer o test connection, do mesmo jeito que a gente faz no integration. Vai fazer todas as configurações, se precisar de esquema e tudo mais. E aí coloca o nome da pasta, que é do seu container, o nome do arquivo. Por exemplo, eu quero ler um arquivo chamado CSV, que está dentro desse container aqui. Você dá um preview data aqui, ele vai conseguir ler. Isso aqui é um arquivo CSV com os recursos que eu tenho na máquina aqui, no Azure. Então, ele lê esse cara, tá num blob storage, beleza? E aí você quer migrar ele para o seu data lake, por exemplo. Então, aqui, ó, vou só abrir o data lake que a gente está usando,
Tá aqui também todas as configurações do Data Lake e tudo mais. Dá um teste conexo aqui, você consegue ver ele funcionando. Então, isso aqui são só as conexões de origem e destino que você vê por aqui. Então, você vem aqui em Connections. Hoje ele está com uma versão um pouco mais recente, eu acho que em menos de um mês, ele está abrindo esse Management Hub aqui. E ele abre essa telinha e aqui você cria suas conexões. Então, aqui pode ter uma conexão para um Azure NoSQL Database, ou para um ambiente on-premise do cliente, um Data Lake, um Blob Storage. Então, o céu é o limite aqui também. Então, vamos supor, eu vou criar uma nova conexão. Cara, o que eu consigo criar de conexão para usar arquivo? Você vem aqui na categoria, ele já mostra, olha, dá para usar um HDFS, um HTTP, alguma coisa de dentro do storage da Amazon, ou você quer usar a parte de database, cara, já pode usar um Redshift, Impala, tem várias outras conexões aqui para você usar, para você conseguir ler esses dados. E aí você vai navegando aqui ou pesquisa alguma coisa que você quer saber e ele vai mostrando para vocês todos os recursos que ele consegue plugar como conexão. E aqui a gente fez só uma cópia de dados, e aí quando você pega esse cara aqui e dá só um debug, é a execução dele. Então, vamos supor, criei um copy data para pegar um arquivo do Blob Storage para jogar no meu Data Lake. Beleza, vai ser automático. Toda vez que cai lá um arquivo, ele já pega, processa e joga para o Data Lake. Você criou o pipeline, dá um validate all, ele vai ver que está tudo certo, sem nenhum erro de sintaxe, conexão. Você dá um publish, ele vai publicar a alteração ou o pipeline que você montou, vai aparecendo a notification aqui, dando ok, você só dá um debug e ele vai executar. Se você quiser deixar algo automático, do mesmo jeito que a gente faz com o SQL Server nos schedules lá dos jobs, a gente cria uma trigger. Então, vamos criar aqui, ó. Vou dar um edit. Você cria uma nova trigger, você escolhe aqui, dá um new, e ele tem parecido mesmo com a configuração de schedule do job da SQL. Então, você quer configurar para fazer num dia específico, ou vários dias, a cada X minutos, e aqui você configura o disparo desse seu pipeline. Beleza? E aí tem várias outras coisas que dá para fazer aí, que não vamos ir muito longe também, para não ocupar muito tempo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Vou falar agora só um pouquinho da parte do Databricks. Vamos voltar aqui para a demo. Beleza. E aí tem a parte... Vou pular essa parte do Data Lake, que a gente já mostrou no teste lá. E esse aqui é do Databricks. Então, ele é uma plataforma, né, baseada na parte Spark, que foi otimizada para usar esses serviços na nuvem. Então, ele tem a agilidade e a rapidez do Spark, consegue ter um workspace interativo, vou mostrar para vocês que é bem fácil, você clica, puxa também, tem um monte de coisa que dá para você fazer, algumas coisas já prontas também. Faz a parte de aprendizado de máquina, machine learning, usando o Big Data e tudo mais, e a parte de Data Warehouse moderno. Como a gente viu no primeiro desenho do escopo, o nosso Data Warehouse moderno teve que utilizar alguma funcionalidade do Databricks. Então, Carolzinha, você está compartilhando a tela? Você está mostrando algum PPT? Porque para a gente não está aparecendo. É que para mim está aparecendo aqui. Aí, agora foi. Beleza. Ah, tá. Não, beleza, foi. Obrigado. Para mim está aparecendo aqui no cantinho, eu achei que estava passando. Deve que foi o William que estava dormindo lá. O cameraman dormiu. Não cochila não, pô. Desculpa aí, gente. Beleza, bom, vamos pra demo já, não quero ficar me estendendo muito falando. Tá fazendo post no Instagram, poxa. Não pode fazer o post no Instagram? Se for do evento de hoje, pode. Você tirou o compartilhamento dela de novo? Eu vou colocar o... Ou foi a Carol agora? Agora foi a Carol. Ah, beleza. Não, é só pra saber, né, agora. Beleza. Pronto, tá tudo dentro do programado. O problema desse StreamYard, ele é meio chatinho para compartilhar, né? No Teams eu já compartilho a tela toda e vai tudo que tá fazendo. O StreamYard é bom para compartilhar tudo, né? Uma janela específica, ele deixa a desejar mesmo. Eu acho que eu vou deixar... Tá. Vou deixar nessa aqui. Tá mais fácil. Vou ficar só nessa tela aqui. Bom, do Databricks, eu já tinha um criado aqui. O Databricks é um cara que demora muito, então não vale a pena a gente usar aqui para criar. Então, eu já tenho um criado aqui. Então, criei um Databricks. Essa é a carinha inicial dele aqui. Depois que você cria, você dá um Launch Workspace.
Lógico que tudo também tem documentação, guia starter de algumas coisas já prontas, algumas galerias com informações que você já pode usar. Você dá um launch aqui. Espero que ele esteja aparecendo na mesma tela, né? Eu acho que sim, Carol. Pode estar. Eu acho que sim. Beleza. Ele autentica na sua conta aqui e vai abrir o Workspace do Databricks. E tem alguns testes que já tem criado lá que dá para a gente mostrar. Então, essa aqui é a tela dele para a gente trabalhar com o Databricks. Lembrando que esse cara aqui eu criei numa conta do Azure que eu tenho, que é uma conta Visual Studio que tem lá um valor que dá para usar por mês. Quem criar uma conta gratuita pode usar o Databricks Community. E aí você consegue criar cluster, consegue fazer toda a parte de notebook e tudo mais, só que sem esse custo aqui de um Databricks dentro do Azure. Então, você só pesquisar aqui, ó, Databricks Community, você vai usar esse link aqui, ó, community.cloud.databricks.com, você consegue ter essa solução aqui, com algumas limitações, lógico, só que você consegue criar cluster, criar notebook e vai embora. Então, você pode usar dessa forma. Aqui eu estou usando um outro que é debaixo do Azure. Então, aqui essa tela inicial tem várias informações de documentação também. O Workspace, debaixo do seu usuário ou vários que você tiver, ele vai guardando tudo que você criou de notebook. Então, você pode criar uma nova pasta aqui para deixar organizado, já criar um notebook, ou pegar alguma coisa de biblioteca, um experimento de machine learning, e aí você pode organizar dessa forma. Aqui são os arquivos recentes, que ele pode deixar salvo se você quiser. Essa parte de data aqui, se você criou alguma tabela física e está trabalhando com isso, ele vai ficar salvando essas informações aqui para você. O cluster, tudo que você faz usando um notebook, você tem que ter um cluster para executar. Então, você vem aqui, dá um create cluster. Essa é o primeiro passo para você usar o Databricks. Então, você vem, cria o cluster, usa todas as configurações dele aqui, do que você precisa, de volumetria, de tamanho, e dá um create cluster e ele vai ficar criado aqui para você. Então, toda vez que você tem que usar o Databricks, executar algum notebook, ele tem que estar no ar aqui. Aqui eu dei um terminated, porque eu deixei configurado aqui depois de X tempo, no caso aqui eu deixei 240 minutos, ele desliga, ele fica inativo para não ficar cobrando, porque tem algumas coisas que acaba ficando custoso. E aí tem a parte de modelagem aqui, os modelos de machine learning e tudo mais, e você pode ir controlando por aqui. E eu queria mostrar só um carinha aqui, só que aí eu acho que ele vai demorar um pouco para subir o cluster, vai demorar um pouco aqui. Não sei se vai valer a pena mostrar para vocês. Vou deixar ele subindo o cluster por enquanto. Esse cara aqui, eu criei, tem um outro aqui, peraí. Tem alguns caras que você consegue fazer formatação e utilizar como uma documentação. Então, vamos supor, você está criando seu código Databricks aqui e você quer colocar um nome ou uma descrição do que você está fazendo. De repente é um código, alguém precisa da manutenção, você fala, cara, o que é esse cara que está fazendo? Está dando um mount no disco? Ele está convertendo um arquivo para Parquet? Ele está jogando no Data Lake? O que ele está fazendo? Ele está lendo no Spark? Está convertendo para SQL? Então, você consegue criar títulos, leituras aqui, ou documentação, ou uma imagem, dessa forma aqui. Você só coloca %md, só colocar %md na frente, ele vai entender que não é um comando, e vai vir alguma coisa de texto, e você vai formatando da forma que você quiser. Então, você pode colocar cerquilha. Quanto mais cerquilha você colocar, deixa eu dar uma insert. Quanto mais cerquilha você colocar, ele mexe no tamanho da fonte. Então, você pode ir configurando de várias formas aqui, do jeito que você quiser. Pode criar níveis de formatação com parágrafo, com título, subtítulo, corpo. E aí você vai criando uma documentação mesmo em cima disso, com essas fontes, com essa formatação de texto. Pode fazer organizado por subitem, utilizando só um asterisco aqui, ele vai formatando dessa forma, essa bolinha aqui, e aí você vai fazendo essas coisas dentro do seu notebook. Eu só queria que subisse o cluster para a gente mostrar um código que eu fiz aqui de teste. Vamos ver se ele termina de subir até a gente fazer o teste.
Mas só para mostrar para vocês como é simples, né? Se você entender um pouquinho da parte do Azure, o que você precisa configurar, não é tão complexo para você mexer nele. Então, aqui o que eu fiz? Até fiz aqui uns exemplos de formatação, tá? Para mostrar o que eu vou fazer. Então, aqui que ele vai fazer? Primeiro, ele vai acessar um storage account que eu tenho no Azure já criado, com uma chave de acesso que está configurado lá. Então, ele vai conectar no meu storage account para a gente acessar lá o Blob Storage que está nesse CSV Files. Lembra que tinha um Blob Storage, no Data Factory eu estava tentando copiar o Blob Storage para o Data Lake, então tem um container lá chamado CSV Files, uma pastinha criada lá. Então, aqui que ele vai fazer? Ele acessa primeiro minha conta do Storage Account aqui, com usuário e senha. Depois que ele acessa, ele está dentro do container, ele vai fazer o apontamento falando que é para ir para esse container, dentro do Storage Account. Então, ele vai chegar nessa pastinha aqui, e aí ele vai falar que ele só quer arquivos do tipo CSV, que ele já faz um filtro do que ele precisa. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai acessar a conta com a configuração da parte de Spark, e depois aqui você vai ler os dados. Então, não é tão complexo. Você pegar aqui, ó, vai ler um formato Spark, e aí você seta ele aqui para ele exibir. E aqui o que você faz? Você vai pegar aquele arquivo que está dentro do seu Blob Storage, que é um CSV, e pede para ele dar um display com o nome das colunas lá, que é uma coluna que vem de um arquivo CSV. Então, ele ficou dessa forma, por exemplo. E aqui ele já vai exibir para você, só com esse comando aqui de display. E depois você vem, consegue criar uma view, consegue acessar ele como se fosse um comando SQL, isso que eu acho muito legal. Só de você colocar %SQL no comando, você pode não saber programar em Parquet, Scala, em Spark, em Python, em R. De repente, você só coloca a informação que você precisa com o código SQL. Só de colocar um %SQL aqui, você escreve do jeito que você quiser em SQL, e ele vai entender, pode converter para Parquet do jeito que você quiser. Como subiu o cluster, tá vendo aqui, ó? O cluster já subiu, ele tá com a teste aqui, então vamos executar para vocês verem isso aqui funcionando, que eu acho que é legal. Então aqui, vamos logar na minha Storage Account, ele manda aqui, ó, que tá executando pelo cluster, tá esperando uma informação para acessar o Storage Account. Quando ele concluir, ele dá um get OK aqui. Só essa primeira que ele acaba sendo um pouco mais demorada, mas depois é mais rápido. Só dar mais um zoom aqui para não ficar muito pequeno. Tudo que você vai executar, cada trechinho é um comando. Então, você tem que vir aqui e dar um run cell. Ele vai rodar só essa célula. Se você tiver o código já pronto, já testado, e quer sempre rodar tudo de uma vez, você vem aqui em cima e pede para ele rodar o comando todo. Deixa eu ver onde ele foi parar. Ele fechou a tela aqui. Mas tem um outro lugar que ele executa, é que está executando aqui, mas se você der um run all, ele vai executar um comando atrás do outro sozinho. Como aqui eu executei só uma célula. Vou esperar ele executar. Era para ser mais rápido, tá? Como hoje é dia de demo, com certeza ele vai demorar. Acho que não vai rolar esse cara aqui. Não sei o que está acontecendo, mas ele normalmente roda aqui sem problemas. Vou até dar um cancel, tentar rodar ele de novo. Ó, vai entender, né? Rodou na hora. Beleza. É a demo. É a demo. Acessou o Storage Account, aí ele vai lá no meu container, já deu um OK, acessou essa minha pasta e está acessando um arquivo CSV, para ele chegar naquele arquivo que eu quero. E aqui ele vai acessar a conta, beleza? E aqui eu vou ler os dados. Então, eu vou dar um df Spark read format, para ele ler os dados que estão lá dentro. E aqui você pode ver também a execução dele, o andamento dele, separado por jobs. Beleza, rodou. E aqui eu vou dar um display. É que ele já está com a tela embaixo, porque eu já tinha executado. Mas você dando display, essa é a telinha dele aqui, com o conteúdo do seu CSV. E aqui o que você pode fazer? Você pode criar uma view temporária,
chamada Your Temp View Name, pode criar aqui, sei lá, o nome da view Meetup, por exemplo. Beleza? Ele criou a view, e aí você dá um %SQL e vai fazer um select nessa view. Que é a mesma coisa de acessar o arquivo CSV, ele converteu para o que ele precisava, e você está lendo ele com o comando SQL. Ele está aqui, só que está dentro da view. Se você vier aqui, você pode pedir para ele escrever em Parquet. Então, vamos dar um nome aqui. Parquet File. Eu vou falar para ele, olha, amigão, salva isso aí numa tabela diferente, só que escreve em Parquet, tá? Só que eu não sei escrever em Parquet. Escreve aí em Parquet, depois eu dou um jeito. Aí eu venho aqui, dou um %SQL, como eu não sei como é o comando do Parquet para exibir todos os campos, eu venho aqui, esse é o nome do arquivo que eu criei, que ele salvou como Parquet, só que eu quero ler o Parquet sem um comando de Parquet, eu leio com um comando de SQL. E ele vai dar aqui o comando, o conteúdo para mim. Se você tivesse escrito em Parquet, ele ia conseguir ler. Como eu não manjo de Parquet, eu escrevo em SQL, e ele traz aqui. Então, são várias funcionalidades que você consegue fazer. Eu peguei só um exemplo simples para mostrar para vocês funcionando, conectado no cluster, mas é bem legal. Quem quiser fuçar mais nessa parte de Data Factor, está sendo muito usado pelo time de engenharia de dados, está usando bastante. Ele é bem rápido a partir de Spark, vale muito a pena, só tem que tomar um pouco de cuidado com relação a custo, o que o cliente quer, deixar ele ligado, desligado, subir, descer e configurar da melhor forma possível aí dentro do Azure, para vocês não ter problema com o custo, tá? Mas era isso que eu queria mostrar mais de Data Factor, de Databricks para vocês. Deixa eu só abrir aqui os recursos. E esses são outros recursos que aí a gente pode, de repente, num outro momento, explorar melhor algumas funcionalidades. O catalog também é legal, que você consegue guardar todas as informações de metadados dentro de um lugar só para fazer uma consulta, aí que você cria os discos. O Key Vault é um cofre de senhas, então se você quiser, dentro do Databricks, não exibir usuário e senha, então, por exemplo, tá lá o comando do Databricks no meu notebook, mas quem for fazer manutenção, eu não quero que saiba a senha. Então você cria a senha dentro de um Key Vault, dentro de um cofre, e ali você vai dar o nome do Key Vault no código lá do Databricks, e a pessoa não vai saber a senha ali de credencial do seu banco, enfim. A parte de Storage Account, que é para você criar a blob, a parte de Data Lake e tudo mais. Máquinas virtuais. Então tem um mundo de opções aqui. Quem quiser criar uma conta no Azure, dá para criar uma conta gratuita, para você ficar brincando aqui. Quem tem já certificação Microsoft, conseguir pelo Visual Studio também, consegue ir pelo Visual Studio. Tem aí, eu acho que um crédito de R$600 todo mês, que ele vai renovando, então vale muito a pena que tiver uma conta assim para ficar estudando, para fazer teste, que é bem legal. E era isso, gente, que eu queria passar para vocês. Eu sei que o tempo é curto, queria deixar um tempinho aí para surpresas aí que o Will prometeu. E aí, com vocês aí, o que a gente faz agora? Vamos lá. A Carol tá com alguns kits da Cumulus, né? E fala um pouco aqui, mais aí, Carol. Esse aqui é o brinde aqui. Bom, o kit, eu consegui 2 kits desse. Então, o kit completo vem uma sacolinha, tipo uma sacolinha de corrida, é bem legal. Uma camiseta da Cumulus e um squeeze deles, que é bem legal também. Então, são 2 kits desse. Então, a gente faz 2 sorteios, aí não sei como a gente faz. Vamos lá, as perguntas, né? As perguntas, lembrei agora. Então, quem responder as perguntas vai ganhar. E aí, pessoal, vão colocando aí no chat. Aí, meninos, vocês me ajudem aí. Vai lá, o primeiro a responder a primeira pergunta vai ganhar o primeiro kit, vai. Beleza. Como acessar o ambiente on-premise pelo Data Factory? Vamos ver quem ficou ligado mesmo. Vamos lá, meu povo. Quem tiver aí... Se ninguém responder, o kit é meu, tá? Tem 2 kits. Se você vai responder fácil, né? Ninguém? Ah lá, através... Peraí. Eita, agora começou. Calma aí, veio um monte. O delay, Carol, do YouTube. Apareceu o Rafael aqui primeiro para mim. Tem vários aqui. Ah, não, a Daiane respondeu primeiro. Daiane, através do CSS Runtime. Isso, que é do Então, beleza, da Daiane. Show, Daiane.
Primeira vencedora aí. Como faz para executar o notebook no Databricks? O que precisa para fazer para executar ele? O que precisa ter por detrás para ele funcionar? Aí não pode ser nem a Daiane. A Daiane já ganhou. mas pode responder também, mas não vai falar. Qual é o principal conteúdo aí, o principal recurso que você precisa configurar no Databricks para executar o seu notebook? Vamos lá, acho que o Fábio respondeu aí, ligar o cluster no ODF. Isso. Ganhou. É o cluster. Legal. Daniel Santana, né? Foi o Fábio. Fábio Tetsu. Que tá aparecendo depois aqui para mim. Tem um delayzinho. Tá, então é a Daiane. Daiane Padilha. E o Fábio Tetsu Taira. Eu vou deixar anotado aqui. Parabéns, galera, aí. Obrigada por ter acompanhado e prestado atenção, independente dos probleminhas aí com as lives. E aí, pessoal, quem conseguir passar informação para os meninos aí, eu preciso da informação do tamanho da camiseta, nome completo, telefone e endereço, só. Que aí o meu time meu time do marketing já junta outras palestras que eu fiz sorteio, eles estão juntando os kits e já vai mandar entregar na casa das pessoas. Aí não precisa nem ter nenhum trabalho para vocês, eu acho que fica mais fácil. Manda os dados aí, pessoal, para esse e-mail que o William colocou na tela aí, contato@datatani.com.br, e daí a gente repassa para a Carolzinha. Show de bola. Obrigada, viu, gente? Eu não sei se tinha mais alguma outra pergunta aí, meninos, que ficou parado. Tem alguns outros links que eu gosto de compartilhar, de quem está querendo estudar, quem está querendo entrar nessa área aí de engenharia, Big Data, estudos com relação a Data Factor também. Então, eu vou passar depois uma lista, se de repente vocês quiserem colocar na descrição do vídeo ou em algum lugar. Boa, quem pode quiser, ser. Eu vou colocar também... tem o meu canal do YouTube, fazendo propaganda, né, gente? Eu tô aprendendo, né? Opa, esse negócio de uma propagandinha agora, né? Tem que aproveitar. Eu tinha marcado essa aqui com vocês hoje, fiz alguns nos últimos 2 meses, tenho alguns outros marcados. Confere sempre lá no meu LinkedIn, tá como Caroline Lavecchia, e eu tô também com o canal do YouTube, que eu criei com os vídeos e palestras que eu vou fazendo, tô salvando lá. Então, quem conseguir se inscrever, dar um like nos vídeos. Qual que é o seu canal, Carolzinha? Passa o link. Deixa eu pegar aqui o link, que aí eu já coloco aqui no chat, que eu acho que é mais fácil. Como ele passou lá de uma quantidade, então ele criou um link melhorzinho. Isso, nome, né? Acho que é de Sense, né? Antes a gente passou por essa fase também. Então, já dá para fazer um negócio mais decente. Deixa eu pegar. .c/. Fica como Carol Lavec mesmo. Deixa eu pegar aqui. Isso. Dá para mandar aqui no live aqui? Não, nos comments não consigo. Manda aí que o William coloca. Manda no chat. Isso. Coloca aí, Will. Beleza. Isso. E aí eu tô tentando criar um podcast também para passar novidades assim com relação a eventos ou alguma informação mais rápida. Aí eu tô montando, mais para frente eu passo. E aí eu tô colocando ali debaixo do Spotify mesmo. Então dentro do Spotify tem uns podcasts lá. Tá como Talking to Carol dentro do Spotify. E aí você consegue acessar lá. Algumas lives que eu faço, por exemplo, algumas que eu fiz, não tinha nada de demo, nada de parte técnica, só palestra, ou falando sobre carreira, ou falando sobre a migração da área. Então eu acabo colocando lá no podcast, quem quiser depois dar uma conferida lá, tá como Talking to Carol. Boa. Beleza? Legal. Acho que é isso. Aí os próximos que eu tenho marcado aí é pro STLMT, dos meninos lá de Cuiabá, Mato Grosso. Boa. E aí uma outra que o pessoal está fazendo agora um evento chamado Azure Floripa, e aí vai sair ainda as artes, os links para inscrição, aí eu coloco lá no meu LinkedIn para o pessoal ir acompanhando aí. Beleza? E eu já vou anunciar aqui que você está no PES Marathon dia 16. Você vai palestrar no PES Marathon. De Portugal, você fala? A edição em português, né?
Então, eu tinha me cadastrado, até tava pensando nisso hoje. Eu não Acabaram de confirmar. Acabaram de confirmar. Tá. Aí, primeira mão, Carolzinha. Pô, vamos saber, hein? Só aquela emoção, né? Pô, obrigada, Tamo junto, gente. cara. Tamo junto. Até o Haddad comentou comigo, ele falou, entra lá, se cadastra agora. Eu falei, não, mas calma aí, deixa eu ver o que é. Ele falou, não tem que ver. Vai lá. Eu falei, tá bom. Aí eu tô cadastrado. Bom saber. Então tem esse aí também, gente. Eu vou passar depois no LinkedIn. É isso aí. Pô, meninos, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Valeu, Carolzinha. Bom rever vocês aí, já trabalhamos junto, né? Matar saudades. E aí, obrigada a todo mundo também que assistiu. Parabéns para quem ganhou os kits aí, eu vou lá entregar para vocês depois. É isso aí. Obrigado, Cá, valeu demais. Acho que é super relevante o tema. O Azure está crescendo muito nessa parte de engenharia de dados, com muitos recursos. Então, realmente foi de grande valor para a gente ver essa palestra sua aí. Aprendeu bastante. E agradecemos a todos que ficaram com a gente até aqui. Também agradecemos, né, e parabenizamos os ganhadores aí dos kits. E a gente vai estar sorteando um livro em breve, tá, gente? A gente tem um livro... tá aqui atrás. É do Linux. Peraí. A gente, em breve, vai fazer algum evento, alguma coisa, vai estar sorteando. Pô, que legal. O livro é excelente, excelente. Tem muita coisa de Linux, containers, e a gente vai estar sorteando aí em próximos eventos, beleza? E fiquem ligados no canal, se inscreva no canal, inscreva no canal da Carol, marquem joinha aí, ajuda a gente, segue a gente no Instagram, a gente tá sempre postando as coisas lá. E é isso, agradecemos. Final de semana roda nosso primeiro treinamento, né? Exatamente. Turma cheia, bem legal, fazer de troubleshooting, de SQL, e virão próximos aí. Virão próximos. Da Tatani tá arrebentando aí, tô gostando. Pois é, tamo indo. Estamos crescendo um pouco aos poucos, né? E é isso, gente. Obrigadão. E até a próxima, né, galera? É isso aí, Carolzinha, muitíssimo obrigado. Obrigada, meninos. Nos encontramos na próxima aí. Até mais. Valeu. Boa noite. Valeu, eu.